Qual foi o momento mais crítico, triste ou o maior problema que você já enfrentou no poli? Eita, não tava pronto. Vou repetir, tá? E vamos à pergunta 6. Pergunta 6. Qual foi o momento mais crítico, triste ou o maior problema que você já enfrentou no poli? Eu dividiria em 3 momentos, não só um. Apesar de no polidense tudo ter sido muito bom pra mim e eu querer focar só nas coisas boas, quando aconteceu a pior coisa que poderia acontecer pra mim dentro do poli, me marcou, me gerou traumas, me gerou inseguranças e por muitos meses, ou eu diria anos, hoje em dia já passaram-se anos, eu tive medos e coisas a superar. E o momento mais crítico começou quando eu comecei a dar aula de polidense. Eu comecei num estúdio em Santa Cruz, mas quando o estúdio fechou e eu saí de lá, eu abri o meu estúdio, eu fiquei sabendo de coisas que tinham acontecido assim que eu comecei a dar aula naquele estúdio. Eu diria que o momento mais triste foi eu perceber que estavam falando algo de mim que não era verdade. E que até então toda aquela teoria de pode falar de mim o que quiserem, eu tô nem aí, caiu por água abaixo a partir do momento que eu me vi no lugar de professor e que eu pensei, bom, vocês estão falando isso de mim em outros estúdios, qual é a opinião que os outros estúdios estão tendo sobre mim? E é uma opinião onde eu não posso me defender porque eu só fiquei sabendo do que estava sendo dito e a minha voz não estava chegando lá em todos os lugares onde aquilo estava sendo dito. Então eu acho que se não fosse pelo fato de eu dar aulas, eu deixaria aquilo pra lá. Como que eu posso me defender? Eu me defendi falando com a pessoa, eu me defendi perdoando a pessoa e eu me defendi seguindo à frente. Mas sempre ficou aquilo na minha cabeça de você não está mostrando ao seu lado a sua realidade e vai ter muitos estúdios, muitos profissionais, muitos colegas de trabalho que podem pensar muitas coisas porque aquilo foi dito. Então como você vai fazer? Então talvez trazer isso aqui nesse vídeo e falar seja uma forma de fato colocar um ponto final e enterrar o assunto e eu ficar em paz, independente do que isso gere, eu vou poder dizer, essas foram as coisas como aconteceram. Eu comecei a dar aula e uma professora que estava lá no estúdio, que tinha saído por questões pessoais que eu não sei, falou para outros estúdios e para outros alunos e outras pessoas de que eu só estava dando aula porque eu tive um relacionamento com o dono daquele estúdio. O dono daquele estúdio é muito amigo meu, nunca tivemos nenhum relacionamento, tenho amizade com a família dele, então era uma situação muito complexa me colocar no papel de estar tendo um relacionamento e ainda mais estar tendo um relacionamento para conseguir ser professor. Colocaram num lugar de corpo feminino que precisa de um corpo masculino para poder ser alguém. Colocaram num lugar onde eu não podia me defender, onde eu não podia sair gritando para Deus do mundo. Isso é mentira, porque ninguém também tinha me dito, não estava sendo falado, é uma coisa, é o tipo de fofoca que se fala, as pessoas ficam caladas e ficam acreditando que aquilo é verdade e você fica sem ter como se defender. E uma amiga minha que dava aula em outro estúdio me disse, Rani, falaram que você teve um relacionamento com o dono daquele estúdio, que por isso que você está dando aula. A dona do estúdio onde eu dou aula tá sabendo disso também. Então olha o nível que isso me prejudicou. Sem contar que era mentira e que na época eu estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa. Poderia ter me provocado problemas tanto naquele meu relacionamento, como poderia ter provocado problemas pro dono do estúdio, que também estava num relacionamento com uma pessoa que é amiga minha. Então não só minha amiga sabia, ela me contou. No estúdio onde eu dava aula, aquele estúdio que fechou, um aluno meu sabia disso. Ele tinha sido aluno daquela professora que falou aquilo e ele me falou, Rani, sim, aquela professora falou que você teve um relacionamento com fulano, que é o dono do estúdio, que você tá dando aulas aqui porque você se relacionou com fulano. Aquele aluno meu, na época, começou a ter uma amizade comigo, mesmo tendo uma amizade comigo, continuou a amizade com aquela professora que tinha inventado aquilo tudo sobre mim. Eu me senti num lugar de eu não poder dizer nada. Se eu dissesse, eu ia expor as pessoas que tinham me contado a verdade. Se eu falasse, eu não podia também cobrar para aquele meu amigo deixar de ser amigo da pessoa que tinha falado uma mentira daquela sobre mim. Eu fiquei entre a espada e a parede, sem ter como me defender. Aquela pessoa me chamou, a gente conversou, acabou que houve um pedido de desculpas, mas o pedido de desculpa não corrigiu o que ficou na mente de todo mundo. Não sei quantas pessoas de fato ficaram sabendo que aquilo que ela estava falando era mentira. Talvez agora com esse vídeo as pessoas fiquem de uma vez e por todas sabendo de que aquilo era mentira e que ela mesma veio e me pediu desculpa. Mas foi um momento muito crítico porque eu fiquei pensando, bom, eu estou começando a dar aula e vários estúdios vão achar de que eu sou uma pessoa que está dando aula porque precisou ficar com o dono de algum lugar para chegar em algum lugar e não pelo meu mérito quanto professor. Atualmente, aquela pessoa mantém amizade com o meu aluno, que era meu amigo, que atualmente é professor, e que mesmo ele me contando, mesmo ele sendo meu amigo na época, ficou do lado dela e hoje são amigos, porque sempre teve aquilo de não fez comigo, então não tenho por que me meter. E aquela professora também é amiga de uma outra aluna minha,
que hoje em dia é professora, que também fez uma outra coisa. Então, os três se juntaram e, de certa forma, por isso que eu divido o momento mais triste na minha história no Polidense, onde as três pessoas casualmente se juntaram, então junto num problema só. O estúdio pulsar é muito pequeno, ele só tinha 4 barras e 3 pontos de aéreos, então eu não podia ter muitos bolsistas, mas eu falei, vou ter 2 bolsistas, que seriam 2 pessoas que têm interesse em se tornar professores. Então eu acredito que nesse ano todo, quanto bolsistas, eles vão poder não só aprender, seria uma formação prolongada, porque não seria só por pouco tempo, seria um ano inteiro trocando, ajudando, aprendendo, para eles se tornarem professores. Então entrou um aluno meu e uma aluna minha, que depois de um ano como bolsista, decidiu ficar chateada comigo por problemas insignificantes que eu vou enumerar aqui. O primeiro problema foi de uma apresentação. Depois de a gente usar um áudio de 15 segundos, que várias pessoas estavam usando, que era um áudio relacionado a uma peça de teatro, um áudio que eu tinha usado e que eu aconselhei uma outra aluna usar na coreografia dela, mas a outra aluna desistiu. Essa aluna minha decidiu usar. Ela usou numa apresentação pequena que aconteceu no nosso estúdio aqui no Pulsar. Era uma coreografia muito belíssima, inclusive. Meses depois eu decidi usar aquele áudio pequeno de 15 segundos no final de uma coreografia. Ela tinha usado no início da coreografia dela, por indicação minha, e num festival mesmo, que seria num teatro, eu decidi usar aqueles 15 segundos de áudio que representam uma peça de teatro, que representam um livro. Eu usei esse mesmo áudio no final. E eu usei esse áudio porque na minha coreografia eu trabalhava o personagem principal, um dos personagens principais daquela peça, que era uma peça que inclusive eu já tinha feito no teatro, porque eu faço artes cênicas. E aquela minha aluna ficou chateada por eu ter usado aqueles 15 segundos de áudio naquele meu trabalho coreográfico, sendo que ela não iria apresentar naquele festival. Ela decidiu de última hora que queria apresentar. Eu já tinha enviado a música, inclusive. Acho que a organização do festival tem como comprovar isso pelas datas dos e-mails. Eu mandei minha música numa data, eu já tinha a proposta toda fechadinha, e ela mandou a música muito depois, inclusive a inscrição ela fez muito depois, já sabendo que eu tinha escolhido aquela música, e dali pra cá ela ficou muito chateada, achando que aqueles 15 segundos que tinham viralizado no Instagram, e que eu já tinha feito um trabalho de personagem sobre eles, pertenciam a ela, e só ela poderia usar. Ela começou a chegar atrasada na aula, ela começou a não dar atenção para as coisas que eu estava mostrando, ela começou a se excluir e sentir que estava sendo excluída, quando na verdade várias vezes mandei mensagem e falei, tá tudo bem, o que está acontecendo, fala comigo. Ela não me dizia o que estava acontecendo. Fiquei sabendo por terceiros que ela estava chateada pela questão do áudio, e depois ela me confessou. E chegou num ponto assim muito crítico, onde ela não só não falava, como se juntava com outros alunos para falar não coisas boas sobre mim. Vários alunos na época fizeram uma amizade com ela e eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu não conseguia descer a escada para dar aula, porque eu dizia, eu vou dar aula para um grupo de pessoas que estão ali me olhando de cara fechada, e o que eu posso fazer quanto professor? Eu tenho que simplesmente engolir tudo que eu estou sentindo, ir lá e dar aula para eles, e eu não tinha como me defender, porque por eles serem alunos eu tinha que estar lá e entregar o melhor de mim. Mesmo assim, aquela aluna continuou tendo aulas no estúdio e eu tentei me aproximar ao máximo. E aí eu falei, me ajuda, vamos trabalhar na produção juntos, na produção do FEPASSO, que é o festival que eu estava organizando. Aí ela topou, eu coloquei no grupo da produção. Assim que o FEPASSO acabou, que a gente tinha investido muito, para vocês terem noção, eu comprei a barra de palco que foi usada no FEPASSO, e a gente sabe que barra de palco é muito caro. Então foi tudo o investimento que o Pulsar fez para fazer um festival social. Assim que o festival acabou, ela fez stories públicos no Instagram falando que se você é polidense e quer apresentar em algum festival que tenha barra de palco, não se apresente. Ela falou que a barra de palco estava instável, ela falou que as pessoas poderiam cair, que poderiam ter acidente, sendo que a empresa que vendeu a barra de palco até mandou áudio se posicionando, e eu vou achar esse áudio, eu vou deixar por aqui para vocês verem. Vamos lá, sobre o palco, tá? A gente, ao longo dos anos, aí tem diminuído um pouco a massa dele, né, o peso, porque para facilitar, né, na movimentação, no transporte e tal. E aí, evidentemente, que quanto menor a massa, ou o contrário, vamos falar o contrário, quanto maior a massa, quanto maior o peso, mais estável e colado no piso ele fica. Porém, você nunca vai conseguir virar o palco. Pode subir em 3, 4 pessoas e fazer movimentos bruscos. Ele levanta assim, dessa forma, mas não vira, tá? Então ele está bem dimensionado para suportar os movimentos. E também ele perdeu um pouco, né? A gente tirou um pouco de peso, um pouco de massa também para facilitar a movimentação dele. Aí a gente encontrou essa condição aí que equilibra um peso um pouco melhor para a movimentação, mas que ainda assim tem o peso suficiente para manter ele instalado em segurança, tá? Muitas pessoas que viram os
monitores dela chegaram até mim e falaram: Rani, como assim? Você colocou uma barra instável, isso é verdade, então é melhor não se apresentar se estiver próximo aos festivais. Então, isso tudo gerou uma problemática para um festival que tinha sido organizado com muito carinho, e a gente sabe a dificuldade que é organizar um festival. No mesmo dia, tive vários artistas que fizeram várias acrobacias de impacto e a barra não aconteceu nada. E foi muito triste que no mesmo dia que o festival acabou, eu tive que ler isso tudo, e isso foi a gota final. Acabou o festival, eu acho que eu meio que decidi que ou não aconteceria mais festival, ou eu não daria aula, eu renunciaria de ser professora de pole dance. Eu fiquei muito mal. E eu só não fiquei pior porque teve meus amigos pra me salvar daquilo tudo, porque eu caí num quadro depressivo muito grande. O que eu ia falar? Como que eu ia chegar a público e falar: olha, estão falando isso sobre mim? Porque a gente sabe que no pole dance, se você não contar só flores e coisas lindas, a gente é tido como o problemático, o que tá gerando encrenca, o que tá fazendo fofoca, quando na verdade eu queria gritar pro mundo inteiro: olha, falaram essa mentira sobre mim, estão falando tal coisa, estão fazendo isso comigo, o que eu faço? Então eu me senti muito sozinho e sem saber como agir. Mais uma vez chamei pra conversar, um dia eu falei: o que eu te fiz pra você estar agindo assim comigo? E o que eu recebi de volta foi eu te admirava muito, mas não te admiro mais. E a gente, como professor, não quer ser admirado. Esse não é o ponto, pelo menos eu. Eu quero ensinar, eu quero que a pessoa siga o caminho dela, eu quero simplesmente passar o conhecimento adiante. Mas a gente também nunca está pronto para ouvir de um aluno que você tratou com tanto carinho, que você passou o conhecimento com tanto amor. Você nunca vai estar pronto para esse dia onde aquele aluno vai te dizer de graça, sem motivo nenhum: eu senti admiração por você, não sinto mais. Porque a gente sabe como professor o quanto dói da aula, a gente sabe o quanto a gente às vezes está doente, a gente está com lições e a gente tem que subir na barra e fazer a figura quantas vezes for preciso para aquele aluno aprender. Então você passa por todas essas dores e você passa com prazer, porque você está ensinando algo, até o dia onde você escuta de um aluno: eu senti admiração por você, não sinto mais. Nesse dia eu juro para vocês, você relembra de todas as dores, todos os roxos, tudo que você passou, de dias de estar doente, de ter que dar aula, e você pensa: caramba, eu fiz tudo aquilo e a pessoa me diz isso. Eu preferia que não me dissesse nada, eu preferia só que saísse e que eu nunca mais tivesse contato. E aí veio a parte também de eu me questionar como professor, se eu estava sendo bom, se eu estava sendo ruim, por que eu estava ouvindo isso. De fato, ela conseguiu me colocar num lugar de eu me diminuir, de eu diminuir a minha profissão, de eu me sentir que de fato se eu estava ouvindo aquilo porque eu merecia, então eu coloquei eu, que estava no lugar de vítima, como culpado. Coisas que hoje em dia eu não penso mais, obviamente, por isso que eu tô falando abertamente, mas na época minha depressão foi tão grande, me gerou tanta ansiedade que eu comecei a me culpar por tudo aquilo. Eu falei: bom, se tem tantos professores por aí que postam só o lado bom do pole dance e os alunos gostam tanto deles e os alunos publicam tantas mensagens carinhosas, mas ela tá falando isso de mim porque de fato eu não devo ser tão bom assim. E na verdade eu tava sendo injustiçado por uma pessoa que de forma gratuita e de forma narcisista agiu assim comigo. Na verdade ninguém fez nada, todo mundo acolhia, ela podia ir fazer as aulas que queria no estúdio, eu sempre estava disponível ali para ensinar tudo. O que me tirou daquilo foi ver como ela, junto com aquela mesma professora que tinha falado que eu tive um caso com o dono de estúdio, junto com aquele meu aluno que era meu amigo e que simplesmente agora é amigo tanto dela quanto da professora que disse que eu tinha um caso com o dono de estúdio, quando eu vi que eles três andam juntos e que os três compartilham da mesma opinião, eu acho que meio que ali eu tive o estalo de: Rani, bora sair disso porque estão falando mal de você, porque isso fala mais sobre eles do que sobre você. E tanto é que eles estão errados que eles estão juntos. Se eles estivessem certos, possivelmente não estariam juntos, porque uma pessoa que está certa não se juntaria com uma pessoa que inventa mentira sobre a outra. E uma pessoa que diz que é amigo seu não se juntaria com uma pessoa que desvaloriza um festival onde você viu seus alunos apresentando, como foi o caso daquele meu amigo. Teve alunos deles apresentando naquele mesmo festival, onde aquela aluna falou que o festival não deveria as pessoas se apresentarem por ter uma barra de palco. Então, como professores, que os três são, eles desvalorizaram totalmente o trabalho o trabalho do estúdio e o trabalho deles mesmo. E talvez eu deveria deixar isso pra lá, e não ter falado nunca, mas deixar isso pra lá significa que a minha voz e o meu lado de história nunca seja conhecida. Acho que nenhum professor ou dono de estúdio que esteja assistindo esse vídeo gostaria de passar por isso para um aluno. Eu acho que a coisa mais difícil foi eu decidir ter coragem de vir e falar isso, de vir ao público, porque eu me questionei muito se falando isso, como seria olhado as pessoas.
como seria para os outros professores, para os outros estúdios que me conhecem. Sempre fica aquele medo e aquela dúvida de Rani tá falando, tá levantando uma fofoca, tá falando algo, tá... Quando na verdade eu não aguentava mais. Porque foi muito injusto vir, primeiro, de uma pessoa que tinha sido minha professora, depois de uma pessoa que foi meu aluno e que foi meu amigo, e depois vi de uma pessoa que foi minha aluna e que atualmente é professora, e que eu tenho o maior orgulho de saber que ela é professora, mas eu não posso ter orgulho da pessoa que ela é, por tudo que ela fez comigo. Pergunta número 8.